pôr o livro aqui. 14 de maio. Procurando com afinco, você certamente encontrará o que procura. A unidade comigo, a fonte de toda a vida. Mas você tem que procurar com calma. Essa unidade não vai acontecer de graça, sem que você deseje me conhecer. Será preciso conhecer a verdade e entender o que ela realmente significa para você. A profunda experiência espiritual de sabedoria interna só é revelada para as almas desejosas do saber. Portanto, não fique brincando com suas experiências espirituais. Depende de você levá-las a sério e interiorizá-las. A vida é completamente vazia e fútil, até que você comece a vivê-la plenamente, testando para verificar se esta vida espiritual é possível e vantajosa de ser vivida. Comece agora. Nada de espiritualidade preguiçosa. Que seja uma espiritualidade viva, vibrante e visível para todos. Deixe que eu veja você começar a viver agora. Olá, Cris. Então, vamos agora tirar um anjo, uma mensagem. Cristina, obediência. Maria Inês, entrega. Célia, espontaneidade. Celine, liberdade. Noemi, visão. Marieta, comprometimento. Eliana, educação. Bia, liberdade. Sérgio Nagel, ternura. Valéria, profundidade. Dinorá, gratidão. Vilma, o meu é um da Associação Cultural Dança Viva. A felicidade e a paciência são o caminho e não o destino. Daiane, exploração. Mais alguém? Bom, gente, bem-vindos todos ao nosso momento aqui de salvaguarda da Escola dos Saberes Ancestrais. É um grupo de mulheres, né? Hoje nós só somos mulheres, né? Interessante isso. Tem o Sérgio. Não, mulher, o grupo gestor. Ah. Nós temos um grupo gestor na escola, né? Hoje nós somos 8 mulheres e que estudamos, discutimos, assim, e procuramos levar aquilo que nós acreditamos da dança para o público que queira conhecer alguma coisa que nós achamos que é interessante. Então, nós fazemos nossas reuniões, nós decidimos nossos temas, e desde o ano passado nós estamos trabalhando com um dos temas é a salvaguarda. E hoje nós temos o prazer de trazer a Celine Lorchois. Lortiwa. Mas pode falar Lortiois. Lorchois, né? Bom, gente, a Celine é uma amiga, assim, para lá de querida. A gente se conhece, acho que desde a Ana Barton, né, Celine? Pois é.
desde Ana Barton, de 95. Nós somos aí as guerreiras que ainda continuamos, né? Já há quase 30 anos. Eu faço 30 anos esse ano, né? No Pentecostes, que eu conheci. Essa pedagogia, como diz Gabriele. E, nossa, tantas histórias com a Celine, mas as principais histórias assim que eu lembro muito era da gente lá na Gláucia, né? Nos encontros da Gláucia. Era a Nadir também sempre presente, e a turma toda, né, presente, mas era aquele festival de músicas e danças étnicas, fez uma diferença muito grande. E a gente sempre tomava a nossa caipirinha, né, Celine? Pois é. Vamos tomar uma No fim do caipirinha. dia. Caipirinha, né? Era nem lembro se era de morango, o que era caipirinha? Não, era a tradicional. Era tradicional, né? Não, de morango era em Pirinópolis, que eu tomava com outra turma. Então, a gente ficava junto, conversava muito, trocava muita ideia. E a Celine tem vários trabalhos com a pedagogia. E um trabalho também que é muito relevante, que eu tenho muito a agradecer a ela, foi o Mosaico de Dança, que ela criou em 97. E foi nesse mosaico que o escravo Jujó ficou conhecido, né? Pois é, que começou a rodar o Brasil e o mundo, né? Exatamente, que eu ia todos os anos, levava, a Hélida foi em alguns anos comigo, as meninas do grupo, elas iam também. Então, a Celine tem esse trabalho, lógico, ela tem muitos outros trabalhos, mas esse mosaico foi algo assim que veio para ficar. Veio, é. Ficar. Vai renascer das cinzas dele nesse ano de 2024. Precisa descansar, né? Precisava. Você não viu a Bia falando dos pezinhos? Os pezinhos precisam descansar, e ele também tem os pezinhos dele. Então, e para falar sobre o currículo da Celine, a Marinês vai agora... Eu falo de coração, sabe, Celine? Aquilo que eu tenho no coração. Lógico que nós temos muitas outras histórias, mas a gente estava sempre junto, foram muitos anos juntos, né? Muitos anos. E é muito bom ter você aqui com a gente. E agora a Marinês vai falar, né? A nossa apresentadora oficial, terminou de chegar de uma viagem internacional. Boa noite, Celine. Agradecer muitíssimo o carinho, a simpatia com que você recebeu o nosso convite para estar hoje aqui com a gente. Maria Celine Lourtois, ela fez graduação, tem graduação em Pedagogia pela PUC São Paulo, mestrado em Psicologia da Educação pela PUC São Paulo, especialização em Cinesiologia Psicológica pelo Instituto Sede Sapiense, São Paulo, formação em Psicologia Junguiana com o Dr. Peto Sandor, São Paulo, formação em Dança Circular e Dança Indiana com professores nacionais e internacionais. Atividades profissionais: idealizadora, docente e divulgadora da pedagogia profunda, pedagogia junguiana. Ministra cursos de pedagogia profunda em cursos livres e instituições de ensino. Ministra aulas e disciplinas em cursos de pós-graduação. Profere palestras e apresenta trabalhos sobre pedagogia profunda em congressos e jornadas. Atende crianças, jovens e adultos individualmente ou em grupo, em oficina particular. Coordena as oficinas do ateliê Fazer e Ser, espaço de aplicação da pedagogia profunda para crianças e adolescentes. Organiza os encontros de pedagogia profunda.
Organiza os encontros mosaico de dança e focalizadora de danças circulares. E a Celine tem várias publicações, ela apresenta algumas aqui no currículo, Crianças, Pedagogas e seus Educadores. Pedagogia Profunda, Jung na Educação. Os toques sutis na educação, um religar do corpo com a cabeça. Exercícios de pedagogia profunda, uma inclusão da alma na educação. As danças circulares na roda da vida. Em danças circulares sagradas, uma proposta de educação e cura. Esses são algumas das publicações da Celine. Celine, um prazer enorme, né, poder estar lendo aqui o seu mini currículo, porque é extremamente importante. Estou profundamente interessada nessa pedagogia profunda. Muito bom, e principalmente essa articulação com os educadores, com as crianças. Então, eu passo a palavra para você. Obrigada, Maria Inês. Eu não lembrava ter passado todas essas informações para você. E aí, quando eu estava me preparando para esse encontro de hoje, eu pensei, puxa, eu esqueci de falar que eu sou escritora, mas na realidade não esqueci, não. Que bom. E então, eu queria, ao mesmo tempo que eu estou falando, mostrar algumas imagens. Só que eu acho que para compartilhar a tela eu tenho que ser autorizada, Cris ou Maria Inês. Já está, querida. Pode. Obrigada. Deixa eu ver. Vocês estão vendo o slide na tela grandona? Sim. Ótimo. Então, eu vou falar rapidamente assim, sobre o conteúdo dessas publicações. A Maria Inês que teve a ideia de colocar o nome do meu capítulo no livro As Danças Circulares Sagradas, uma proposta de educação e cura, né? As Danças Circulares na Roda da Vida. Esse livro, acho que todas as pessoas presentes conhecem ele, né? É uma iniciativa da Renata, e é muito bonito na medida em que assim, mostra a experiência de profissionais muito diversos, cada um na sua área profissional ou paralela a ela, né? Com as danças circulares. Então, tem uma TO, tem uma psicóloga, tem um bailarino, tem uma secretária, tem uma pedagoga, um matemático, assim. Eu fico muito encantado e, assim, agradecida por ter feito parte dessa iniciativa. Os outros livros que a Maria Inês citou, né? Todos falam sobre educação, sobre assim, experiência com pedagogia profunda e crianças trazem os recados das crianças, de certo modo, né? O que é a pedagogia profunda? A pedagogia profunda, ela busca, não é que ela tenta, ela busca mesclar pedagogia e psicologia. E qual a psicologia? A psicologia junguiana, que eu acho que é a mais abrangente, né? Para entender o ser humano, para compreender o ser humano. Então, sempre nesses livros, eu falo sobre a pedagogia profunda, sobre o trabalho com as crianças e sobre as danças circulares, né? Também esses livros, eles falam de autoconhecimento, tanto da criança quanto do educador, né? E eles falam também sobre espiritualidade, uma espiritualidade que independe de igrejas, né? Essa espiritualidade que faz parte, que é uma dimensão natural do ser humano. E aí, esse é o primeiro livro, o segundo, esse é o terceiro. E esse
terceiro livro, na realidade, só tem um pequeno relato sobre dança e uma experiência assim, muito incrível. Assim, um episódio que eu relato era um dia em que as crianças estavam super agitadas nas oficinas. Nas oficinas são momentos em que acolhemos as crianças na sua individualidade. A gente não promove atividades grupais. Cada criança faz o que ela quer. Não é que ela seja assim desprovida de limites, mas ela tem realmente liberdade de escolher as suas atividades. Isso também não quer dizer que ela não se junta a outras crianças no desenvolvimento de uma atividade. Ou faz alguma coisa sozinha, ou faz com um grupinho. E sempre o educador, ele dá uma atenção muito individual, assim, ele olha essa criança não de uma maneira intrusiva, de uma maneira discreta, mas de modo a compreender o seu comportamento, né? Então, são oficinas de muita alegria e, assim, aquele dia começou com muito calor e os meninos estavam muito agitados e eles queriam fazer uma fogueira e a gente não podia fazer fogueira porque o vizinho tinha reclamado das nossas fogueiras e da fumaça que os meninos faziam. Então, a gente estava procurando ainda, falando, gente, vamos voltar a fazer fogueira, mas no momento não, a gente não encontrou uma solução. E eles queriam. Então, eu dei uma vela para cada um, e aí eles, agitados, começaram a correr em volta da piscina, cada um segurando a sua vela na mão. E perceberam que correndo corria o risco de apagar a vela. Além disso, o vento começou a soprar, então a vela estava cada vez mais ameaçada. Então, essas crianças agitadas no começo, elas acabaram assim fazendo essa caminhada com passos lentíssimos para proteger a vela, a chama da vela, né? E aí isso para mim me lembrou, assim, na realidade, sem saber, eles estavam representando um ritual milenar, que é o ritual das caminhadas meditativas budistas, não? Aí, às vezes, as pessoas podem perguntar, mas como, se eles não sabiam? Isso é um comportamento arquetípico, né? E eu encontrei uma dessas caminhadas no documentário do século passado, que se chama Baraka, numa cena em Tóquio, tem uma multidão assim, andando, correndo no meio de uma praça, parece um formigueiro humano, e de repente surge um monge que dá esses passos lentíssimos, incrivelmente lentos, surrealmente lentos. E aí eu encontrei também uma outra dessas caminhadas nesse filme, Journey to the West. Eu vou mostrar um pedaço para vocês, é bem curtinho, mas é só para vocês sentirem assim a beleza dessa lentidão. Vocês estão vendo quando eu coloco o cursor aqui Então, aqui é o monge. Ele está em Marsella e ele caminha com esse passo lentíssimo. E ele está absolutamente alheio à agitação circundante. E aqui vocês vão ver esse senhorzinho, ele está começando a imitar o monge. Eu vou... É incrível, não? Incrivelmente lento e bonito e ritualístico. Eu amo coisas rápidas, mas eu tenho um fascínio pela lentidão. E a respeito disso, eu acho que o meu bicho totem é a lesma, porque a lesma é a minha primeira lembrança de infância. Quando um dia eu encontrei uma lesma no jardim da minha família, eu achei isso tão bonito. Eu mostrava para as minhas irmãs e elas falavam: isso é uma lesma.
Eu pensava, elas não entendem nada. Aí eu mostrei para minha mãe, ela falou, mas isso é uma lesma. Aí eu fiquei assim, realmente ela compartilhou o nojo dela e eu joguei a lesma no chão, mas ela permanece no meu coração. Então, eu trabalho com educação e, assim, em paralelo à escola, não? No meu espaço pedagógico. Aqui um pedacinho desse espaço pedagógico e eu trabalho com educadores também nos cursos que eu ministro, educadores e outros profissionais, né? Podem ser arte-educadores, TO, pais interessados, bailarinos, jornalistas, às vezes fazem o curso, arquiteto. É muito bonita, assim, essa mescla de áreas, buscando a pedagogia profunda, né? Então, a respeito mais especificamente da dança circular, muitos profissionais ligados à educação, eles, mais ou menos automaticamente, eles ficam apaixonados e eles levam as danças para o espaço educacional no qual eles atuam, né? Usando com as crianças, com o corpo docente, com as famílias das crianças. E, assim, uma coisa bem fluida, bem espontânea, mas às vezes, assim, surge o assunto de tornar obrigatório o ensino da dança circular na escola. E aí eu penso, meu Deus, isso não dá. Mais uma obrigação, né? Então, a dança circular, eu acho, ela não pode ser um conteúdo curricular obrigatório, mas a gente tem que lutar para que a dança seja possível na escola, né? Não mais um deve fazer isso, mas um pode fazer isso, né? Que ela seja liberada na escola. Então, nos cursos também, eu sempre dou, além da dança, eu dou trabalhos corporais. Eu não sei se alguns de vocês conhecem os toques sutis do professor Sandor, que são toques assim muito leves, que são aplicados em determinados pontos do corpo. E eu comparo com a dança por vários motivos, mas o mais importante deles, dessa possibilidade de comparação, é que o trabalho corporal, tanto como a dança circular, ele repercute em todos os níveis do ser humano, né? Tanto no nível do físico, do intelectual, do emocional, do espiritual, do social, né? Ambas as práticas têm esse desempenho nessas áreas diversas e de uma maneira muito suave, né? Então, por exemplo, eu gosto, não sei se vocês conhecem a dança Coro-Cango, que isso é uma dança dos índios Tapajós do Pará, e assim, a Marluí Miranda, que fez a colheita das músicas, e esse povo, os Tapajós, eles fazem essa dança Coro-Cango a partir do momento em que eles plantam a mandioca até o dia da colheita. E eles vão fazer essa dança todo dia, de manhã e no fim da tarde, para incentivar o crescimento das plantas, né? Então, eu gosto muito de usar essas danças simbolicamente para transferir esse tipo de mensagem para a educação. Por exemplo, do mesmo modo que podemos dançar para estimular o crescimento da planta, podemos dançar para estimular o crescimento de uma pedagogia melhor e cada vez afirmar a nossa crença, a nossa vontade, a nossa prontidão para atuar para que isso aconteça, né? Estou dando um outro exemplo desse simbolismo da dança que ressoa tão forte na educação. Por exemplo, tem a dança Joque de Legane, em que carregamos uma criança, né, no colo, simbolicamente, né, figurativamente, e o passo ele é assim, semiponta do direito,
piso direito, semiponta do esquerdo, piso esquerdo, semiponta, piso, semiponta, piso. E assim, eu acho que esse fato de, primeiro, antes de pisar, você faz uma semiponta, é como se você quisesse conhecer o chão onde você está pisando. Então, isso é muito valioso em educação como símbolo, assim. Vamos acompanhar as crianças, vamos seguir as crianças, mas temos que ter consciência de onde estamos pisando, né? E uma consciência que a gente desenvolve a cada dia. Então, são muitas danças que permitem assim, essa simbologia, que permitem passar esses recados, né? E da mesma maneira que quando, não sei se vocês já tiveram esse tipo de experiência, mas depois de uma aula que interessou muito, vocês pensam, meu Deus, eu quero lembrar, não quero esquecer isso tudo. Tem um professor que fala, desenha, faça qualquer desenho, logo depois da aula, desenha. E na hora que você quiser relembrar, olha o desenho, você vai lembrar de tudo. E é a mesma coisa, a dança, ela continua carregando a sua mensagem, não? Então, o início. O início da minha trajetória nas danças circulares. Então, primeiro, como a Cris, eu aprendi danças circulares, danças folclóricas na escola na França, né? Isso foi a minha primeira experiência. Eu as reencontrei no Brasil do seguinte modo, é que eu estava fazendo, a Cris estava falando sobre o meio acadêmico muito masculino, né? E eu estava fazendo um trabalho acadêmico, mas num ambiente tão insuportável, eu pensei, eu vou morrer porque falta ar, falta oxigênio aqui, né? Eu pensei, não, mas eu já adiantei tanto esse trabalho, agora não dá mais para recuar, não dá para abandonar, eu tenho que terminar, eu vou terminar. E aí eu pensava, e depois? E aí me vinham essas lembranças das danças folclóricas na França, quando eu era criança, porque carregavam uma respiração, sei lá, abriam os horizontes, né? Aí eu pensei, assim que terminar esse trabalho, eu vou procurar um grupo de danças folclóricas. Só que eu terminei o trabalho e a vida fez suas exigências de trabalhar, cuidar dos filhos, do marido, etc. E eu não procurei um grupo de danças folclóricas. Só que pouco tempo depois, eu estava no SEDES, fazendo parte de um grupo de trabalhos corporais, e aí um dia a Gláucia Rodrigues falou, gente, eu sei algumas danças, posso ensinar para você? A gente falou, pode, né? E aí voltaram as danças folclóricas, chegaram até onde me encontrava. Eu acho que eu tinha desejado tanto que eu nem tive que ir atrás, elas chegaram para mim. E eu fiquei muito encantada com as danças que, de repente, chamávamos de circulares, não? Eu queria dançar o tempo todo, dançar em todos os lugares. Uma reunião onde não tinha uma dança era uma chatice. E aí eu ia levando essas danças, continuando essa paixão. E depois, aqui eu fiz uma pequena listinha dos focalizadores do início. Então, teve a Gláucia, e aí coloquei umas danças que me tocaram muito nesses começos, para brincar. Aí com a Gláucia era a Rumelage e l'Alouette. Talvez l'Alouette porque é uma canção francesa e ela carrega essa ancestralidade, não? Então, também, quando eu estava dançando com a Gláucia no SEDES, no fim do primeiro ano em que eu conheci as danças circulares, terminou o ano letivo, e aí eu pensei, mas não vai ter mais grupo durante as férias, o que eu vou fazer? Eu preciso dançar. Aí foi que a Gláucia me indicou a Renata Ramos,
E aí eu comecei a fazer os cursos dela na Trion. E da Renata, assim, o que me marcou muito nesse início foi o branle bacchanal, talvez também por conta dessa origem francesa. Aí, em 95, que eu acho que foi onde eu conheci a Cris, que fizemos os workshops da Ana Barton. Fiz os workshops da Dona Bonetti. Primeiro, então, ela trouxe as danças regionais, e aí eu sublinhei, assim, eu grifei, porque essas danças regionais só a Cris dá. E, para mim, elas foram muito importantes, muito, muito importantes. Depois disso, em 96, a Gláucia ficou muito grávida da filha dela, a Lila, e ela não podia mais focalizar. Aí eu pensei, bom, então vamos ficar sem dança. Então, eu sabia pouca coisa, mas eu assumi o grupo para poder começar a dançar. E foi assim que começou a minha trajetória de focalizador. Na época também a gente encontrou o Peter, e uma dança que me marcou foi o Kocek. Com a Gabrielle, no começo, foi a Bizerca, e com a Laura Shannon, que é uma grande conhecedora das danças ciganas, foi o Romanella, que eu amo de paixão. E tem muitos outros focalizadores, assim, que foram marcantes, mas estou falando mais desses do início, né? Tem o David Ederick, das danças de Israel. Teve o Reprise também, que a Gláucia descobriu. Tantos outros. Né? E aí, a respeito do Peter, o Peter, além dessas danças tão requintadas, ele trazia umas histórias muito edificantes. Eu amo as histórias do Peter. Então, uma delas que me marcou muito é um grupo de antropólogos visitou um povo dito primitivo, né? E aí o grupo de antropólogos civilizados assistiu a um tipo de ritual à noite com esse grupo de ditos primitivos, né? Vamos chamar de originários. E tinha uma fogueira e os homens dançavam em volta da fogueira e atrás dos homens, na sombra, tinha as mulheres. E aí um dos antropólogos perguntou, isso é bem uma pergunta de civilizado, né? Tudo entre aspas. Aí o antropólogo perguntou para o chefe do grupo, mas por que as mulheres ficam na sombra? E aí o chefe respondeu, as mulheres na sombra, elas estão criando a dança que os homens estão realizando à luz da fogueira. Gente, esse tipo de história me enche de admiração, né? Porque permite mudar de perspectiva, né? Ver as coisas com outro olhar. Teve o Cacaverá também nesses inícios. Bom, são muitos os queridos todos. E aí, por que eu sublinhei tanto essas danças regionais, né? Porque, ao mesmo tempo, em 97, eu comecei a fazer um trabalho educacional, educativo, pedagógico, vamos dizer, com um grupo de crianças carentes de uma comunidade de Cotia. E, assim, o meu propósito realmente era praticar a pedagogia profunda, oferecer um espaço para a livre expressão dessas crianças, que elas possam crescer em liberdade, não? E aí, como estava ainda nesse primeiro período, assim, toda cheia dessa ânsia por dançar e dançar e dançar, eu ensinava danças circulares para essas crianças. E elas, se eu tivesse dançado 3 horas ininterruptas com elas, elas teriam seguido.
elas amavam, elas recebiam tudo que eu dava, assim, era maravilhoso. Eram crianças muito, muito carentes, né? E aí, um belo dia, eu pensei, mas o que que eu estou fazendo? Eu abro um espaço para autoexpressão, para liberdade, eu estou ensinando danças, eu estou ensinando conteúdos, né? E aí eu pensei, bom, vamos com calma, e eu comecei a dar muito mais atividades em liberdade na natureza, brinquedos não estruturados, e as danças circulares, elas continuaram conosco, eu dançava com as minhas colegas docentes, e a gente dançava nas reuniões, nas grandes reuniões, assim, com as famílias, de acordo com o motivo da reunião, eu assim, ensinava na hora algumas danças para o pessoal, mas no dia a dia, o que que a gente fazia? A gente dançava brinquedos de roda tradicionais, né? E isso foi muito bom. E quem permitiu isso foi a Cris, porque eu não tinha nenhum conhecimento de danças, brinquedos de roda brasileiros, né? Então a gente passou tanto tempo com os escravos de Jó, com a cocadinha, com a ciranda, com a linda rosa juvenil, com o passa gavião, assim, em que as crianças realmente elas pisaram com essas danças regionais no chão firme do Brasil, né? Sempre penso primeiro as raízes do lugar e depois a gente vai expandir, né? É... Ah, se reconhece a Cris? Se reconhece? Então, e aí a Cris, ela dava a apostila, porque no começo os focalizadores não davam apostila. Então, por exemplo, a Ana Barton não dava, o Peter Valentes ele dava, mas era tudo manuscrito e em inglês. Algumas coisas eram datilografadas e a gente não conhecia o código da dança. Então, em inglês ainda menos, né? Então, a gente decodificava realmente essas apostilas. E a Cristina, ela chega com essas apostilas bonitas, e eu acho que essa, peculiarmente, foi uma vez que você se hospedou na Mama, né? E aí, ela que sugeriu, assim, vamos pintar toda antropósofa que ela era. Gente, receber uma apostila pintada por mãos humanas é outra coisa, né? São esses pequenos tesouros que a gente eventualmente encontra na dança. Então, os mosaicos, né? Eu iniciei esses mosaicos em 97. Eu a chamava encontro mosaico de dança, porque cada encontro compõe um mosaico de danças diversas. Em meio a muita dança circular, mas eventualmente tem uma vivência de uma arte marcial, de uma dança cigana, de uma dança indiana, para ampliar um pouco, né? Mas geralmente a maioria das danças são folclóricas. Então, o primeiro encontro foi no Clube Português em São Paulo, que tinha um salão gigante, foi muito legal. E era assim, a gente não tinha conhecimento a gente era o primeiro grande encontro de dança em São Paulo, porque não se fazia, a gente fazia pequenos grupos. E as pessoas ficaram muito felizes. Faz outro, faz outro, faz outro. Aí no primeiro ano, em 96, 7, eu fiz 2 encontros. Depois eu pensei, não, chega. É muito trabalho, assim. É melhor um por ano, vamos fazer as coisas com medida. E assim foi. Aqui um centro meio solene de um dos encontros mosaicos, né? Então, este foi em 2008,
na Universidade Anhembi Morumbi, que muitas vezes assim, permitiu a realização desses encontros. E essa foto eu gosto muito dela, porque essas janelas redondas acima dos bailarinos parece que são tambores, né, que eles estão manipulando, mas não são, mas que a foto é bonita, ela é. E aqui uma roda dentro da roda, também na Universidade Anhembi Morumbi. Aqui, então, eu sempre procuro trazer pelo menos um grupo de dança étnica ou folclórica, né, nesses encontros. E naquele ano, que foi em 2008, a Gláucia trouxe crianças guaranis de Santa Catarina. É o grupo Nhamandu Verá. E aí, durante o dia, se elas estavam circulando no meio do salão, eu achava elas pálidas, assim. Eu perguntei, Gláucia, elas estão cansadas pela viagem? E a Gláucia me falou, não, elas são assim, meio palidinhas mesmo. E aí, de repente, elas foram se trocar. Aqui a gente não vê nem, ninguém pálido, né? E, e aí houve um momento de silêncio, porque elas fizeram uma aparição assim, foi muito bonito. Tinham os jovens também que dançavam e cantavam com eles. Então, nesse momento de silêncio, de repente, surgiu uma voz e ela vinha de cima. Eu estava olhando, mas de onde vem essa voz? Era de uma criancinha que de repente começava a puxar o canto, vinha da garganta dele, que estava com os pés no chão, mas parecia que vinha de cima. Foi uma vivência assim, realmente extraordinária. E depois assim, eles dançaram com o público e valeu muito, muito a pena. Foi uma lembrança muito inesquecível. Aqui é o grupo de danças armênias Arevik Amaskaim do Brasil. As danças armênias, elas são muito... Tem umas danças mais melancólicas, né? Que retratam assim, uma busca de um paraíso perdido, mas ela tem também uma certa categoria de dança da Armênia, é muito guerreira, sabe? No sentido de vamos lutar para preservar a nossa terra, para preservar a nossa cultura, né? A gente sabe como esse povo da Armênia está sendo também judiado pelas guerras. E aqui também tem um trechinho, é um grupo de crianças. E aí vocês vão ouvir uns gritos, e o guerreiro são as próprias crianças que soltam esses gritos. Isso, esse foi muito lindo, né? Esse foi em 2018. Foi o último ano antes da pandemia. Aqui, essa foto, eu amo ela, porque as crianças não estão pisando no chão, elas estão acima do chão, né? Elas estão no meio de um pulo que as eleva. E aqui é com a professora de danças da Armênia, ela chama não, Anaís Zadikian. E aqui também tem um trechinho de uma dança que ela realiza com o público e com os aluninhos dela.
Pronto. Aí aqui, porque eu gosto de me entusiasmar, eu mostro esse... Pera. Depois eu falo. Celine, os filmes têm som? Nós não estamos ouvindo. Nenhum? Não. Eu tenho que compartilhar o som, eu esqueci. Espera. Esse é o primeiro, né? Que eu mostrei. Espera. Acho que quando você for compartilhar a tela, embaixo do quadro que abre para você, tem uns quadradinhos escritos assim, otimizar som e otimizar o clipe. Aí você clicar ali vai aparecer o som para gente. Mas eu acho que eu esqueci de compartilhar o som, eu só compartilhei a tela. Vamos ver. Agora sai o som? Agora sim. Muito forte, né? Essas danças. Então, depois, essa dança, eu gosto de mostrar porque é num encontro mosaico também, e é muito bonito ver esse mar de gente, né? E o focalizador, não me lembro quem foi que deu essa dança, Valenque, mas eu acho que foi ousado, porque às vezes fica complicado de ensinar uma coreografia com algumas complexidades, né? Mas, no entanto, com erros e tropeços, a dança saiu, né? E também eu gosto de comparar essas performances, vamos dizer, com o trabalho em grupo, né? Por exemplo, da mesma maneira que eu, minhas colegas, meus colegas, meus alunos, os pais que acreditam no nosso trabalho, estamos todos juntos voltados para uma meta em comum, para um trabalho em comum. A gente não vai fazer perfeito, mas vai fazer. Vai sair com erros, com tropeços, mas, no entanto, o conjunto vai ficar bonito, né? Então, agora...
grito também, ficou bonito. Então, agora vamos para os encontros de danças étnicas, de músicas e danças étnicas da Gláucia, né? Essa é uma foto do segundo encontro. O primeiro, acho que ela fez em 98, em Itatiba. Esse foi em Campos do Jordão. Aqui sou eu, jovem. O terceiro foi em Itatiba. E aqui eu tenho uma foto desse terceiro encontro da Gláucia com a Cris, a Mama, o professor, deixa eu falar o nome dele certo, Nicolas Ilferink, que dava danças romanas, mas ele tinha um repertório gigantesco, assim, ele não dava apenas danças romanas. Aqui eu. Doces lembranças, né, Cris? E também, entre encontros, tem os de pedagogia profunda, né? Em que apresentamos alunos ou colegas apresentam trabalhos que eles realizaram a partir do conhecimento da pedagogia profunda. Ou também pessoas que realizam trabalhos condizentes, né? Isso eu faço desde 2010. Aqui foi na USP, em São Paulo. Aqui é um trabalho corporal de dança com os pés na parede, em que eu uso uma música de dança circular para promover essa dança, mas também a gente pode brincar de dançar com os pés na parede, apenas mentalizando uma música. E aqui no gramado da USP assim, se formou uma roda bem grande, porque também sempre tem dança circular nesses encontros de pedagogia profunda. E aí eu estava me perguntando, mas qual era essa dança que a gente fez com essas fitas? E aí eu lembrei, eu não sei se vocês conhecem a cantora francesa que se chama Zaz, Z-A-Z. E ela tem uma música que eu amo, que se chama On Ira. E eu traduzi livremente algumas linhas dessa música. Como é bela a nossa sorte, tem as 1000 cores do ser humano, misturadas com as nossas diferenças. Vocês são as estrelas, nós somos o universo. Vocês são um grão de areia, nós somos o deserto. Vocês são 1000 páginas e eu sou a pena que escreve. Um dia saberemos que as crianças são os guardiões da alma e que em cada mulher há uma rainha. Muito lindo, não? Eu acho. Então, essa música é tão bonita, essa letra tão bonita, assim, eu não resisti, eu fiz essa coreografia, eu estou passando aqui algumas linhas dessa letra, porque eu acho que dançar também é curtir letras e ouvir músicas, não? Então, eu gosto muito de danças folclóricas, danças tradicionais, mas isso não me impede de eventualmente fazer uma coreografia quando eu sinto muita necessidade de fazer, né? Às vezes eu sonho com uma coreografia. E aí, aqui eu queria falar sobre a diferença entre danças folclóricas e danças autorais, né? As danças folclóricas, elas não têm autoria, né? Elas têm uma nacionalidade, uma regionalidade, elas são a expressão anônima de um coletivo. E as autorais contemporâneas, no melhor dos casos, elas também expressam um coletivo, não é? Quando elas são aceitas, quando elas são amadas, quando elas são dançadas. Eu acho que o autor de uma dança, ele é como o artista que vai pressentir a necessidade do público e vai trazer uma resposta, né? Também eu penso que a tradição de amanhã nasce hoje, que a produção de dança não parou no tempo. Uma vez, tem um moço
ele é conhecido por fazer danças de uma certa região do Brasil. E algumas são folclóricas e outras ele cria. Então, uma vez, antes de um encontro mosaico, em que ele ia fazer uma vivência, uma moça lá daquela região me falou: ai, por favor, não deixe ele dançar, não deixe ele fazer essa vivência. Ele está judiando da nossa alma com essas coreografias novas. Eu não penso isso, sabe? Assim, eu vejo ele oferece essas danças, o olhar das pessoas fica luminoso, as pessoas ficam alegres, as pessoas se entregam. Então, por que dizer que ele está judiando da alma do povo tradicional, né? Ah, então, eu tive também essa experiência de dançar nos parques e foi uma experiência muito legal. Eu dançava pela Uma Paz, né? Então, o propósito era levar dança nos parques e também levar uma mensagem de cuidado com a natureza, né? E aí, o meu primeiro parque estava muito longe da minha casa, estava a 100 quilômetros da minha casa. E então, a primeira vez que eu fui lá, eu descobri que era um grupo de pessoas muito idosas, muito judiadas, com muitas dores. E aí eu comecei a criar o costume, enquanto eu esperava os participantes, eu pegava material, folhas, galhos, flores caídas no chão e eu oferecia para os participantes para eles formarem uma mandala, né? Um centro de roda. E aí, primeira vez que eu fiz isso, os idosos falaram: não, mas não posso me abaixar para colocar esses elementos, está doendo tudo. Então eu falei: fala como você quiser que eu coloque, eu vou colocar para você. Não, eu vou fazer. E aí começou a se criar assim, esse hábito de fazer esses centros. Esse é o primeiro centro que o grupo de idosos fez. E para mim parece uma árvore, né? Aqui sendo o tronco e aqui sendo a copa. E, de repente, ninguém sabia que era o dia da árvore. Mas chegou uma colega minha para me ajudar. Ela falou: Celine, mas você sabe que hoje é o dia da árvore? Fiquei pasmada, né? Então, isso são as pequenas surpresas que nos esperam na dança. E aí, com esse grupo de início, eu fiz a dança das vogais, porque é uma dança que não assusta, e eu descobri que a maioria era analfabeto ou semi-analfabeto. Então, até essa dança era difícil, né? Aí, depois eu dei a ciranda, eles não conseguiam dançar. E o meu marido, como era longe, o meu marido que dirigia e que cuidava do material, né? Dos aparelhos. E ele fica distante da dança, ele nunca, raramente ele entra numa roda, né? Mas ele ficava tão empolgado e assim, perturbado, porque ele via que o grupo não conseguia dançar, que ele começava a fazer durante a ciranda. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Mas também isso não surtiu efeito. Aí eu tinha um CD que era O Mistério das Vozes Búlgaras. Aí eu coloquei uma musiquinha curtinha que se chama Moma Voda Nosi. E assim, nas danças búlgaras tem um passinho manco, a gente pisa e manca, é peixeio semiponta, mas meio rápido assim, mas sem nenhuma coreografia, eu propus para eles fazer esse passinho manco e a gente fez um labirinto, mas foi tão mágico, eles fizeram, conseguiram fazer, e parece que a dança dentro deles se soltou, parece que eles tinham aprendido a dançar com esse simples passo manco. Aí eu estava contando essa história para umas colegas, aí uma falou também: Celina, assim, dar um passo manco para os idosos, não? Que falta de imaginação, mas tudo bem, que surtiu efeito, né? E aí teve também o milagre da dança cos,
eu estava mostrando para eles e falando assim sobre o joelho, dobrar o joelho 2 vezes. E aí eles falaram, isso a gente não pode fazer, está doendo tudo. Aí eu falei, então não faça. Assim, mentaliza, né, que você está dobrando o joelho. Não precisa fazer, ou você pode fazer um movimento minúsculo que ninguém vai perceber. Aí tudo bem, eles fizeram a dança. Gente, no fim dessa dança, eles falaram, mas não está doendo mais nada. Aí eu fico muito admirada, eu penso, meu Deus, mas a dança folclórica, a dança circular, ela é feita pelos homens para o corpo dos homens. Até nisso ela tem sabedoria, não? E então, aqui também, continuando, depois dessa parêntese, o assunto dos centros de roda, né? No início, quando comecei a dançar em meios urbanos, eu via os centros que as pessoas às vezes faziam, assim, colocando uma aguinha, uma vela, um pano, alguns objetos no centro. Eu achava muito mundano, pensava, não, mas o centro não está fora, o centro está dentro, não precisa representar o centro, né? Mas depois que eu comecei a fazer a dança no parque, eu mudei de ideia a respeito. Esse é um centro que uma mulher fez um dia que estava chovendo, a gente precisou dançar num espaço coberto e ela rapidamente foi pegar uns elementos para compor esse lindo centro, porque ela não concebia mais dançar assim sem um centro vegetal, né? Aí depois eu continuei a dançar no Semucan, aqui em Cotia, né? E aí eu percebi, e a gente continuou assim com esse ritual dos centros. E aí eu percebo assim como são requintadas as possibilidades de vivenciar a natureza, né? Assim, cada arranjo me enche de espanto, de admiração. Cada um é absolutamente inesperado, surpreendente, bonito. E geralmente o centro da roda ele é uma criação grupal, né? Ele é o retrato de um grupo específico, num dia específico, num parque que tem as suas espécies vegetais e animais, que tem as suas energias específicas. Então é um retrato muito condensado, né? E às vezes quando a natureza não é tão abundante, né? Os centros têm uma simplicidade também que me enche de admiração. Por exemplo, esse centro que é feito só com galhos de pinho e um algodão de alguma semente, eu acho ele magnífico. Esse centro, a foto não ficou muito bonita, mas ele assim, também me espantou com esses raios para dentro, esse caráter tão rústico, né? E às vezes o centro ele só tem um contorno, dentro pode ser meio bagunçado, né? Mas continua sendo admirável. Aqui um centro urbano que não abdicou da natureza. Então, sobre o tamanho da roda, né? Estou quase terminando. Algumas considerações. Não tem um número mínimo para compor uma roda, não? Uma vez uma colega minha me falou, no meu grupo veio só uma pessoa e eu cancelei o grupo. Eu falei, por quê? Roda de 2 é roda. Eu tenho um amigo, um colega psicólogo, ele dança eventualmente, não obrigatoriamente, mas eventualmente ele dança com os pacientes dele, os pacientes individuais, né? Quando eu danço sozinha para ensaiar uma dança, eu estou formando o meu próprio grupo, né? E a esse respeito eu gosto de falar que tem uma focalizadora, não me lembro qual, talvez foi a Joyce, que tem um sobrenome difícil de pronunciar, que falava assim, antes de entregar uma dança para um grupo, você precisa dançá-la pelo menos sozinha 100 vezes.
Às vezes não precisa tanto, mas é um monte de vezes, né? E aí, essa rodinha pequena foi no Labiná e a gente estava dançando a meditação para a Flor, né? E a respeito dessa dança, eu queria contar também um pequeno fato surpreendente. Uma colega minha trabalhava numa ONG com muitas crianças que viviam numa situação de muita violência e que tudo era difícil com essas crianças, que não aceitavam facilmente as propostas, etc. E as meninas estavam um pouco, elas tinham modos muito rudes, os meninos também, não? E um dia, essa menina, essa moça, né, minha colega, ela foi muito ousada porque ela propôs a meditação para a Flor para esse grupo de adolescentes, pré-adolescentes. Os meninos se recusaram, as meninas entraram, fizeram a dança. E a educadora depois, ela me falou, Celine, depois daquele dia, essas meninas que tinham modos tão rudes, elas começaram a demonstrar sutilmente um início de feminilidade. Sabe, isso também me deixa de boca aberta, né? Esse poder gentil da dança. Essa foto aqui é uma roda gigante, tinha 200 alunos de uma faculdade de educação física. E eu estava com a minha filha Amandine para fazer a roda girar, e a gente achou, puxa, é legal, assim, pessoal da educação física, né? E só que eram assim crianças muito jovens, e aí era quem assiste a palestra tem um desconto de falta, alguma coisa assim. E aí muitos desses jovens entraram, assinaram a lista e pensavam depois eu me mando. Só que os fiscais ficaram na porta e fecharam a porta. Então, a Mandine e eu ficamos com 200 alunos que não estavam dispostos a dançar. E foi horrível. Foi muito horrível. Aí eu comecei com a ciranda, eles não queriam, não acertavam, eles bagunçavam, se empurravam, ironizavam, horrível. Aí eu pensei, pera, vamos dar uma lenta. Eu até pensava em dar cos contando a história, o episódio com os idosos, mas não tinha clima para falar, para nada. Então, mostrei a dança cos, fizemos, foi horrível, horrível, horrível. Eles faziam qualquer coisa, mesmo clima assim, de ironizar e de se sentir assim, um pouco nervoso, mal à vontade, tudo. Quando terminou, a Amandine me falou, mãe, eu achava que essa dança não ia terminar nunca. Eu falei, eu também, Amandine, pensei que não ia terminar nunca. Mas tinha um tempo, a gente tinha se comprometido para fazer, sei lá, eu acho que era 1 hora de dança. Então, no desespero, a gente deu Dimineata de Chantel, que é uma dança muito simples. E eu amo muito, uma dança cigana, passo, passo, abre, abre, passo, passo, abre para a esquerda, fecha, abre para a direita, fecha. Muito simples. E aí a música era curtinha, ela tinha um pouquinho mais de 1 minuto, então no meu aparelho eu tinha colocado 2 músicas, a música repetida, né? E a gente começou a dançar. E não é que eles começaram a ficar calados e a seguir o passo. E de repente parou a música e o aparelho não funcionou, ele não repetiu a música. Aí a Amandine saiu correndo para resolver o problema e os alunos falaram: não, não, não precisa, não precisamos de música, vamos continuar dançando assim. Gente, isso é outro milagre. Como pode acontecer isso? Esses alunos que não tinham disposição nenhuma para dançar, que não queriam entrar na roda, que estavam ironizando o tempo inteiro, de repente, o grupo todo estava em comunhão e cada um estava ouvindo a música com, de certa maneira, os ouvidos do coração, né? Esse foi mais um pequeno milagre, uma pequena maravilha da dança circular. Mais algumas palavras sobre o espírito da dança, né? Esse é o nome do livro, dos livrinhos da Ana Barton, O Espírito da Dança.
E aí, a respeito disso, eu gostaria de falar algumas palavras sobre a necessidade de passar as danças folclóricas com um certo rigor, né? É uma maneira de respeitar a tradição dos povos que nos emprestam as suas danças, né? E de consolidar o seu espírito. Mas o que é o espírito de uma dança? É a sua força, é o seu poder que provém da sua repetição através de gerações, né? Como os gestos religiosos, como o sinal da cruz, por exemplo, é um gesto poderoso, e ele tira o seu poder da repetição através das gerações, né? E a dança também, ela propõe uma forma poderosa, como os gestos ritualísticos podem propor essas formas poderosas. E aí eu gostei de citar o Manuel de Barros, repetir, repetir, até ficar diferente. Porque repetindo, burilamos a nossa dança, né? Cada repetição é uma vivência diferente. O que eu sinto é diferente, o que eu descubro é diferente, o que eu descubro de mim, do grupo, da dança, o que eu visualizo quando eu danço, né? E aí eu chamo a atenção também para o pecado do nosso tempo, que é de consumir dança, né? Ah, essa eu já aprendi, eu quero aprender outra. Ou assim, essas eu já passei para os meus alunos. Eu preciso aprender mais, assim, ter mais repertório para passar mais. E a gente sabe que, às vezes, as chefias escolares, elas gostam de ver serviço, né? Então tem que diversificar, tem que passar um monte de coisas. E eu penso que não é por aí, né? Não podemos consumir danças. E a respeito do espírito também, o Peter Valencia, ele falava, quando eu faço uma dança, às vezes, o espírito da dança fica pequeno e ela cai no esquecimento por não ter sido dançada um número de vezes suficiente, não? Ela não vai ser preservada pelo tempo. E aí, de novo, a respeito das danças folclóricas, não nos apropriamos das danças folclóricas dos outros povos, nós comungamos com a alma deles, né? E especialmente no caso dos países em guerra, dancemos a dança desses países em guerra, né? No espírito de paz para eles, por eles. E mesmo agora, assim, eu estava revendo a apostila da Cris, as danças do Rio Grande que a gente tem, é o shot, né? E o pezinho, e são danças extremamente lúdicas, mas dancemos essas danças assim no espírito de paz, de vibração, de afirmação da nossa solidariedade, né? Vibremos solidariedade, vai chegar onde tiver que chegar, né? E para terminar, olha a minha pontualidade. Essa foto faz um tempão que eu tenho, eu nunca tive a possibilidade de exibi-la. Eu encontrei ela, eu amo essa foto. Encontrei ela faz muitos anos num jornal belga, e era um grupo da Sérvia que vinha dar um workshop na Bélgica, né? E aí, a esse respeito, eu cito essa frase da Gabrielle Vosien, que ela falou ela colocou isso no workshop: as leis da natureza estão nas danças, por isso elas modificam a energia e curam os doentes, não? A gente viu hoje, nos pequenos milagres que eu relatei, assim, muitas curas, não? Por exemplo, cura da feminilidade, cura do nervosismo, tem outras curas que são mais físicas também, todo tipo de cura acontece, né? Mas a foto, eu acho que ela sublinha isso, essas leis da natureza que estão nas danças. Ela, para mim, ela retrata a natureza de uma flor, essa foto, né? Com o centro voltado para a terra e a corola olhando para o céu. E era tudo isso que eu queria falar para vocês hoje.
e espero que vocês tenham algumas perguntas para me fazer, porque eu adoro perguntas. Ele foi muito bom de ouvir. Foi assim uma memória realmente, esse resgate da memória que você trouxe para a gente desde o início, né, das danças aí em São Paulo. A memória da Gláucia. A Gláucia sempre foi uma pessoa muito especial no jeito dela, né? Ela sempre trouxe muita qualidade para tudo que ela fazia. E assim, lembrando do primeiro encontro, aquela banda que ela trouxe de Nova York, né? Pois é. Eles tocavam na piscina, grandes bailes, né? No campo. E ela é uma pessoa muito especial, realmente. Você trouxe essa memória dela, eu acho muito importante isso. E tudo, né, que você fez, seus trabalhos, a Mandine sempre junto, né? Sua família. Então, gratidão mesmo. Foi muito especial tudo isso que você trouxe aqui para gente. Eu vou deixar aberto para as pessoas agora fazerem as perguntas, fazerem as colocações. Bom, Celine, você disse que gosta de perguntas. Na verdade, perguntas eu não tenho, não. Mas na sua fala foi muito intrigante e interessante, porque você trouxe algumas coisas que me fez pensar de uma outra forma, né? Quando você fala essa questão das danças novas, né? De ter danças contemporâneas e de que você de achar que isso não fere, né? Nenhum local, nenhuma entidade, nenhuma tradição. Mas muitas outras coisas. Eu acho que eu vou ter que. Ainda bem que a gente gravou, né? Porque a gente vai poder rever isso algumas vezes. E você toca numa coisa que para a gente também é muito, muito cara, que é essa coisa de repetir, 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 ter o cuidado com essas danças que foram ofertadas para a gente, né? Lá do início do espírito da dança. A gente também tem esse trabalho aqui na escola de rever todas essas danças dos dois livretos, né? Algumas pessoas não conhecem, né? Vocês mais que são lá do início do movimento, né? Puderam dançar mais. Então, assim, é trazer de volta, porque assim, a gente também já se perdeu em tantas novidades, né? Porque a gente sempre procurando, o novo, 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 porque já fez, isso aqui não interessa mais. Então, assim, é trazer de volta para a gente saber de onde a gente veio, né? Porque, assim, a gente tem visto que muitas pessoas, né, por agora, depois de mais de 30 anos que a dança circular adentrou o Brasil, que muitas pessoas conhecem as danças, mas não conhecem aquelas danças primeiras, né? Então, conhece o topo da árvore, mas a raiz se perdeu. Então, assim, isso é muito caro para a gente. Aí, tantas coisas, você trouxe muitas coisas interessantes, falando, mostrando as danças que você faz. Eu falei, poxa, essa eu conheço, poxa, essa eu não conheço, gostaria de conhecer. Enfim, eu tenho só a agradecer. E de repente, talvez uma pergunta. Essa psicologia profunda, de onde ela surge? De onde ela vem? Então, ela vem de lá atrás. Eu gosto de pedagogia, mas assim, quando eu fiz faculdade, eu nunca encontrei nada
não encontrei nada que respondesse ao meu anseio de uma educação melhor. O que mais se aproximou foi o Paulo Freire. Assim, ele mostrava um caminho que eu achava praticável e bonito, e assim ele abrangia todas as dimensões do ser humano, e assim ele falava também da dimensão espiritual do ser humano, mas só isso, não falava mais nada sobre a espiritualidade. Então, assim, a minha dissertação de mestrado foi sobre o Paulo Freire. E logo depois eu comecei a aprender a estudar a psicologia junguiana. Então, Jung supriu uma falha que tinha no Paulo Freire, né? O Jung ele leva muito em consideração a espiritualidade do ser humano. E assim, eu vejo no trabalho com as crianças que se você não deixa espaço para a manifestação da alma da criança, ela murcha ou ela cresce e manca, assim, simbolicamente falando, né? E então, eu já estava assim, meio que mesclando essas coisas, e aí um belo dia o Sandor falou num grupo de estudo, um dia a gente ainda vai falar em pedagogia profunda. E aí eu pensei que interessante, né? É dentro de 500 anos, talvez. Mas aí depois, quando eu comecei a divulgar mais a pedagogia profunda e vendo mais como era necessário assim acelerar a, a vinda e a prática dessa pedagogia, me voltou essa frase do Sandor. Aí eu comentei com as minhas colegas, eu falei, eu quero muito chamar a minha pedagogia de profunda. Aí as minhas colegas falaram, não, Celine, vai em frente. E assim que eu comecei a trilhar, continuei a trilhar esse caminho de juntar pedagogia com psicologia, mas debaixo desse nome mais atraente e significativo, não? Perfeito, obrigada. Obrigada, Marieta. Celine, foi muito bom te escutar. Eu também fiz o curso do Sandor no SEDES, Ah, é? e lá no final dos anos 80, Hum. e foi muito bom perceber na tua fala esse olhar para o ser inteiro na educação, o que não é muito comum. A gente pode pensar, tem a educação, a pedagogia Waldorf, a gente poderia pensar algumas pedagogias que se propõem a trabalhar com esse ser integral, mas quando você vai falando, vai dando um alento assim, olha, a dança é possível na educação, um trabalho com a alma na educação é possível, um trabalho com a arte na educação é possível, e assim, foi muito emocionante te escutar falando dessas experiências, até quando não dá certo, até quando demora para dar certo, até quando vai dar certo, quando a gente achava que não deu. Né? Então, assim, foi muito, muito legal a maneira como você veio trazendo as tuas experiências, costurando as tuas experiências e ver como elas estão alinhadas com essa proposta de trabalhar com o ser inteiro, né? Então, acho que o Sandor estaria muito orgulhoso da sua pupila depois desses anos. Obrigada, Valéria. Obrigada. Eu acho que, assim, uma das características do meu trabalho é que a gente não tapa o sol com a peneira. Quando surge uma dificuldade, a gente enfrenta, a gente considera, a gente procura caminhos ou a gente espera. Hoje eu recebi uma oração que um padre, talvez vocês receberam, depois eu posso mandar para vocês, uma oração que um padre fez sobre o cavalo que ficou um tempão sobre o telhado, mas muito lindo, e dizendo, às vezes é isso, tem que parar, tem que esperar, tem que confiar, né? E tentar se equilibrar. Então, às vezes eu vejo que
muitas pedagogias, elas dão receitas. Não tem receitas. Não tem nenhuma receita. Tem o momento presente, tem as pessoas presentes, tem as energias presentes e tem alguma coisa nova que está tentando abrir caminho, né? E dessa maneira que a gente consegue acolher o ser na sua totalidade. Uma pedagogia a serviço do self. Isso, exatamente. Exatamente, Valéria. Muito bonito. Isso. Celine, parabéns, gratidão. Sua fala, na verdade, mesmo que você não explicasse o que é a pedagogia profunda, percebemos no seu trabalho, nesta sua caminhada, a profundidade, né? Esse ser por inteiro que se fez presente em todos os momentos e por isso sabia esperar, sabia errar. Então foi assim, foi uma fala gostosa, tranquila, mas extremamente envolvente, porque você nos trouxe as suas vivências e como bem disse a Valéria, né, trouxe os erros, os acertos, mas tudo de uma forma muito tranquila. Então nós tivemos hoje a sua fala, esse resgate todo do movimento das danças circulares, permeado por essa pedagogia profunda. Foi fantástico, muito obrigada. Obrigada pela receptividade, Maria Inês. Muito obrigada. Muito, muito. Celine, eu quero também agradecer pela presença, né, de você aqui na escola e pela sua fala. Eu sou uma pessoa muito apaixonada pelo ensino, sou do campo da pedagogia também, e penso que são coisas que a gente precisa aprender a aplicar na nossa vida cotidiana, sair desse mundo idealizado para levar para o campo que seja da aplicação prática. E que bom que você traz para esse caminho da educação a dança, que essa é uma grande, eu digo que é uma grande bandeira que eu represento aqui na minha cidade para pensar a dança na escola dentro de um contexto onde ela faça parte da construção efetiva do ser, né? E esse caminho da pedagogia profunda, eu nunca tinha adentrado, eu tenho até alguns livros, mas eu nunca tinha me interessado com tanta profundidade como isso foi desperto agora. Quero agradecer a você, né, por essa sinalização e também por corroborar com uma coisa que a Escola dos Saberes faz, que é trazer aquela ideia primeira daquelas danças lá atrás, como bem falou Marieta, que muita gente conhece tanta coisa que é contemporânea, mas não conhece as danças circulares lá que foram basilares, né, para esse caminho chegar aqui onde a gente está. Que bom, muito agradecida por tudo que você trouxe para a gente hoje. Obrigada, Noemi. Também eu estava pensando a respeito, né, da dança circular, dos trabalhos corporais. E meu anjo foi liberdade. Eu acho que o da Maria Inês também foi liberdade ou foi o da Bia? Foi da Bia, né? Porque liberdade, assim, ela é básica na pedagogia profunda. E não é uma liberdade do laisser-faire, qualquer coisa. Não, é uma liberdade que a criança tenha o espaço para se conhecer ela mesma, que ela tenha o espaço psicológico, né, para se conduzir e não para ser conduzida, né? É isso que eu acho que o mais precioso que a gente pode dar para o ser humano, né? E nesse discurso sobre a liberdade na pedagogia profunda, por exemplo, tem vezes que eu quero dançar com os meus alunos, mas os meus alunos crianças, eles não estão nem aí. Então, eu não danço. Tem vezes que eu penso, puxa, seria tão bom aplicar um trabalho corporal nessa criança. Ela não quer receber. Então, tudo bem. Mas o importante é que eu continue praticando a dança.
eu e as minhas colegas educadoras, né? Que eu continuo recebendo trabalhos corporais, porque isso me dá uma presença diferente, né? Eu danço, quando não posso dançar, me movimentando, eu danço assim, atendendo os meus alunos com uma dança no coração, mesmo se eu não expresso externamente essa dança, né? Então, todo esse tipo de essa manutenção que a gente faz de si mesmo, né? Dançando, praticando as nossas artes, recebendo trabalhos corporais, praticando umas artes marciais, tudo isso é super importante, são ferramentas valiosíssimas e uma atuação muito discreta, mas muito verdadeira, que traz resultados também muito sutis e fortes ao mesmo tempo. Gostei do coração, Cris. Celine, foi muito linda essa apresentação, muito linda. E Obrigada. foi uma viagem também que eu fiz, que eu estive lá no Clube Português, lá. Sim. No seu primeiro mosaico, né? E também dancei lá no início, lá com a Gláucia, lá no SEDES também. Você Não foi estava muito também no bem, SEDES, não? sim, A Mama também estava no SEDES. Então, e aí também você me fez lembrar dos acho que meus primeiros 15 anos no Parque da Água Branca, em que também nós fazíamos o centro com as coisas da natureza, né? Aí depois que veio o som, que tinha que ficar no centro da roda, aí pronto, aí já acabou, não teve mais nada disso. Mas aqui em Santos eu comecei fazendo também, aproveitando Ai, que bonito. as coisas. Eu achei tão bonito, eu falei assim, olha que coisa. Mas os seus centros, a gente não fez nunca um bonito assim, viu? Foram lindos. É porque, Bia, o Parque Semucão, ele tem uma diversidade incrível. Ele é um parque assim grande, ele tem uma riqueza. É verdade. E às vezes tem umas moças que participavam das rodas que traziam flores de casa, do jardim deles. Então foi uma coisa assim. Eu falei, não é possível ter tanta flor bonita. Mas é muito lindo mesmo, muito lindo. E parabéns mesmo pelo seu trabalho, que é primoroso, primoroso. Não é um trabalho de danças circulares, é um trabalho onde as danças fazem parte, né, do principal trabalho seu, que é esse da pedagogia profunda, né? Casou. Casou. Coroa, né? É muito lindo, uma inspiração. Muito obrigada, Bia. Um dia eu vou dançar com você lá em Santos, tá? Que bom. Você está lá uma vez por mês, na frente do SESC? Segundo sábado do mês. Segundo sábado. Segundo sábado? 16 horas. Está anotado. Tá legal, será um prazer. Olá, Mais Celine. alguém? Eu estou aqui falando, Cris. Boa noite, Celine. Que alegria escutar você. Sou de Noará e sou membro da Escola de Saberes Ancestrais, uma dessas 8 mulheres que a Cris falou no início. Então, estou aqui encantada com a sua fala, viu? Porque é um relato assim de que é uma partilha de vida, na verdade, né? Então eu senti bem assim, né? Uma fala tão espontânea, né? E a sua própria vida, você partilhando isso com a gente, essas experiências tão bonitas, tão ricas e tão inspiradoras, né? Eu acho que especialmente para quem se coloca nessa abertura
de trazer novos elementos e novos lugares para a dança circular, de inserir a dança circular nesses novos contextos, nesse momento histórico, social, humano, planetário que nós estamos vivendo, né? Então, a Bia falou agora, né, que é outra linda que a gente admira tanto, falou agora assim que não se trata de uma dança circular simplesmente, né? Eu acho que mais ou menos isso que ela falou. Se trata de um trabalho que traz a dança circular no suporte disto, né? Eu acho que é alguma coisa assim. Então, esse tem sido uma percepção que eu tenho trazido, que eu tenho procurado organizar, sistematizar na minha atuação com a dança circular. Eu tenho uma formação numa linha de pesquisa de educação ambiental, então trazer a dança circular para este lugar da educação ambiental que a gente tanto precisa, né, para a própria o cuidar da vida humana no planeta, né? Todos hoje precisam reaprender a estar aqui de uma maneira equilibrada, né? Com os elementos da natureza, com as forças da natureza, né? E equilibrada e integrada ao mesmo tempo. E a dança circular faz isso, né? Então, traz isto no seu poder curador, né, que ela traz, no seu poder terapêutico. E eu acho que ela é, assim, como uma... Nossa, está me vendo umas imagens assim agora, como se um grande jardim de flores, sabe, de oferta que a dança circular traz consigo, e que é a gente saber cuidar disso daí e trazer esse jardim, essa beleza, essa riqueza, esse poder da dança circular para as situações que a gente precisa cuidar hoje, né? Então, eu tenho muito, hoje, com esse cuidado, eu tenho um projeto de dança circular que eu chamo de ecodança, né? Então, a gente dança, mas a gente conversa sobre partilhas. Vamos partilhar saberes, partilhar experiências, partilhar ancestralidades sobre o cuidar da natureza, né? Qual é as nossas atitudes, por menores que sejam, mas que sejam atitudes de responsabilização com a manutenção da vida neste planeta e para essa busca, né, esperançosa que nos impulsiona a fazer, né, algo, né, a favor dessa esperança, dessa nutrição da vida humana no planeta, né? Então, trazer isto, né, nesse encontro da dança circular com esses saberes, né? Então, dessas nossas relações de atitudes todo dia, o que eu sei, o que você sabe, o que o outro sabe, o que a gente faz, o que você faz no seu dia, assim, que você pode contar para a gente, como uma atitude sua de cuidado com a natureza, né? Então, fazer essas partilhas, e aí a gente dança essas partilhas e se conversa sobre isso, e se discute. Então, por aí, né? E aí, agora eu fiz uma formação de arte-terapia, que eu estou terminando, já terminei agora. Aí eu estou juntando agora
pensando em mais outra história, que é assim, uma ecodança, uma arte-terapia, não, uma ecoarte-terapia dançante, sabe? Eu acho que Oh, porque são elementos, são saberes que vão chegando e que vão só agregando, né? Então, a gente procurar ir juntando isso para transformar em alguma coisa que a gente possa ofertar, né, das pessoas. Eu fiquei muito feliz com a sua fala, com toda essa sua maneira tão viva, tão pulsante de contar toda essa sua experiência. Gratidão imensa, Celine. obrigada, Tudo de bom no Dinora. Os ambientalistas são muito preciosos, são muito necessários, né, nesse nosso momento. Mas a gente vai dar conta de tudo. Eu amei a sua ideia de uma ecoarte-terapia dançante. ecoarte-terapia dançante. Amei. Então, essa ecologia profunda eu achei fantástico. E aí são buscas que a gente já fez, a minha pesquisa final traz muito de Jung, da teoria da complexidade também, de Morin, né? Então, vou agregando essas coisas. E aí, quando eu vejo a proposta sua, né, de ecologia profunda, eu falei, pronto, já está pronta. É só eu conhecer mais um pouco. Eu vi os livros agora aí, enquanto você estava falando no começo, eu fui aqui já buscar no celular e fazendo, né? Nossa, é uma riqueza, porque Na você... realidade, Dinora, é pedagogia profunda, ecologia profunda, Isso, você que vai não, desenvolver. isso, eu confundi, desculpa, eu quis falar pedagogia profunda. Imagina. Então, troca tudo. É isso, a pedagogia profunda, porque é isso, a gente já tem esse trabalho de ecologia profunda, e meu inconsciente falou mais forte agora. Mas é isso, essa pedagogia profunda que já está sistematizada e já tem um caminho percorrido aí com você e que você já está trazendo uma contribuição da sua experiência, né, para quem está neste caminho, né? Então eu entendi logo, eu falei, uau, já tem muita coisa aí para a gente partilhar, né? Gratidão, Celina. Gratidão para vocês. Tenho um recado da Rosa. Amei sua palestra. Realmente concordo com você. Podemos aprender e gostar de dançar danças contemporâneas, mas não podemos esquecer das raízes das nossas danças. Obrigado pelos ensinamentos de hoje. Aí, Vânia? Carne? Vânia? É Vilma. Vilma, Ah, tá Vilma. abreviada. Vilma. Gratidão pela partilha da sua experiência. Tive a oportunidade de participar de 2 mosaicos de dança. Viva! A Vânia, gratidão pelas partilhas. Ecologia profunda do Pierre Vell. Gratidão. Menino e meninas, meninas e menino. Eu vou falar uma A gente coisinha. vai ficando aqui até amanhã. Não, a gente não Muito vai ficar, bom, não. É só porque, infelizmente, eu só pude chegar agora. Agradeço aí o pouquinho que eu ouvi, Celine, e muito sutil, e eu tirei um anjo de fraternidade, e dentro da sua suave voz, maravilhosa de se ouvir, a sensibilidade com que você lida, né? E trouxe para você o resto, todo esse percurso de vida, e principalmente com as crianças. Então, uma delicadeza, uma sutileza, uma amorosidade muito grande. E depois eu vou ver essa live toda, se Deus quiser. Então é isso. Eu fiquei feliz de te ouvir. Esse finalzinho, sua voz me moveu
e a delicadeza do seu olhar perfeita, principalmente para as nossas crianças. Só Muito agradecer obrigada. Muito a você, obrigada, a Ana. Cris, Mari, todo esse pessoal que está aí sempre, sempre, sempre nesse trabalho lindo que a Cris trouxe. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Muito obrigada. Bom, Celine, sem palavras para te agradecer. Foi uma noite assim memorável. Eu tenho certeza que vai ficar no coração. Eu acho que o lugar é no coração, que é onde Isso. fica, né? Porque na mente também é importante, mas a gente vê o vídeo, recorda todas as coisas que você falou, muito especiais. E assim, eu tenho certeza, tocou muita gente. Eu acho que tocou todas as pessoas, a maioria. A gente não pode avaliar assim, né? Eu acredito. Agora, particularmente, eu vejo que a Dinorá se sentiu muito contemplada com o seu trabalho por algumas questões que a gente já tem discutido anteriormente. E eu fiquei muito feliz com a fala dela e dialogar com você sobre o trabalho dela com você e o seu, assim, a sua posição em relação ao que ela faz. Eu acho que é muito importante, porque é um trabalho ousado. Eu sei como você foi ousada, né? Você foi ousada. E é essa ousadia que nos permite trazer o novo, né? Então, foi assim uma noite muito especial. Te agradeço muito em nome da escola, né? Nós estamos assim muito felizes por você estar aqui conosco. E eu também fiquei muito feliz. Foram 2 horas muito boas para minha alma. Eu senti uma receptividade assim muito deliciosa da parte de vocês. E gratidão. Gratidão.